Numa guerra, geralmente a gente ouve falar de civis como vítimas. Nessa guerra da Ucrânia, eles têm aparecido também com outro papel, convocados pelo governo para defender o seu território da invasão russa. A presença de cidadãos comuns no front não é algo novo no país. Eu sou Antônio Mami, esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 3 de março de 2022. 8º dia da guerra que opõe Rússia e Ucrânia. Uma guerra que já deixa os seus espólios, com mais de 1 milhão de refugiados, cidades destroçadas e traumas para uma vida inteira. Uma guerra que também deixa muitos mortos, em números que conflitam conforme a fonte. Militares russos, por exemplo. A Rússia diz que foram cerca de 500 mortes. As Forças Armadas da Ucrânia trazem um número bem mais inflado, falam que mataram 9.000 soldados. Já do lado ucraniano, os russos dizem ter matado mais de 2.800 combatentes. E o governo da Ucrânia não divulga nenhum número consolidado sobre as suas perdas militares. As mortes de civis também têm sido difíceis de calcular. O dado mais recente confirmado pelas Nações Unidas até o começo desse 8º dia de conflito era de terça-feira e apontava 227 vítimas. Era um número que já naquela data era subestimado, conforme reconheceu uma porta-voz do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em entrevista ao jornal americano New York Times. O escritório faz uma apuração independente dos números, checando com fontes diferentes, entrevistando testemunhas e parentes dos mortos, além de consultar autoridades locais e militares. Depois da divulgação desse dado da ONU, uma série de bombardeios em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, deixou 34 civis mortos entre quarta e quinta-feira, segundo dados dos serviços de emergência locais. São números que, uma vez checados, vão se somar a centenas já computadas pela organização. Guerras são reguladas por uma série de tratados, convenções e protocolos que buscam limitar as barbáries dos conflitos armados. Esse é um ramo do direito chamado Direito Internacional Humanitário. 194 nações do mundo aderem a esses princípios. Uma das fontes do direito internacional humanitário é a 4ª Convenção de Genebra, que aconteceu em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa convenção determina que civis devem ser protegidos em tempos de guerra. Se num conflito um civil passa a ser combatente, ele perde direito a essas proteções e passa a ser considerado um alvo militar legítimo, desde que porte armas abertamente, não esteja ferido, náufrago, rendido ou capturado. Também são vedadas execuções ou qualquer tipo de tortura e maltrato para combatentes que são presos pelas forças inimigas. Na Ucrânia, civis passaram a encarar a possibilidade de ter um papel ativo nos combates antes mesmo da invasão. Em janeiro, quando já havia mais de 100.000 soldados russos postados na fronteira, mulheres passaram a procurar cursos de treinamento militar e técnicas de autodefesa no país. Depois, quando a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, o parlamento ucraniano aprovou uma lei liberando o porte de armas de fogo e permitindo a ação de civis em legítima defesa. O presidente Volodymyr Zelensky proclamou lei marcial. Todos os homens entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar a Ucrânia e passaram a ficar à disposição para uma convocação do exército. Em 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, com tropas entrando no país vizinho por terra, água e ar. O governo ucraniano descreveu a situação como uma invasão total e começou a distribuir armas para os cidadãos. Na TV, programas vêm ensinando a população a montar coquetéis Molotov. O presidente Zelensky passou a fazer pronunciamentos em roupas militares. A sensação no início era de que a capital Kiev seria tomada imediatamente e o governo ucraniano decapitado, para usar uma expressão do secretário de Estado americano Antony Blinken. Passada uma semana da guerra, o clima de tensão continuava e ainda continua, e Kiev não tinha sido tomada. Os motivos ainda não são claros.
Alguns analistas falam que houve um erro de cálculo do presidente Vladimir Putin. Outros preferiram destacar a resistência dos ucranianos, tanto dos militares quanto dos civis embarricados na capital. E há ainda aqueles que dizem que a demora pode fazer parte de uma estratégia do exército russo. De qualquer modo, um comboio de 60 quilômetros de extensão com blindados e tanques avança lentamente nos arredores de Kiev. Nessa segunda-feira, dia 28, o jornalista brasileiro Sérgio Uth, que está cobrindo a guerra na Ucrânia, postou o seguinte no Twitter, abre aspas, situação se deteriorou bastante nas últimas horas em Kiev. Há um número cada vez maior de barricadas na região central e de civis, muito jovens, armados nas ruas. Fecha aspas. Ele também disse que a polícia pediu a jornalistas estrangeiros que não filmassem nem tirassem fotos de militares no país, para não mostrar onde eles estão. Olha, eu acho que tem muita disposição das pessoas em resistir. Acho difícil, do lugar que eu estou, perceber se os avanços estão sendo contidos de fato por uma resistência muito empedernida, digamos assim, ou se a Rússia está tentando evitar combates e destruição da infraestrutura e das cidades, entende? Porque o poderio militar russo, com certeza, não é capaz de ser parado por civis com AK-47 e coquetéis Molotov na mão. Então, eu acho que a gente está no momento ainda inicial dessa guerra e, claro, muita gente está pegando em armas, mas não sei até que ponto esse tipo de resistência é capaz de segurar tanques, mísseis balísticos, drones, enfim, um aparato militar do segundo maior exército do mundo, né? Esse que você ouviu é o jornalista Ian Boechat, correspondente que também está no leste europeu para cobrir a guerra. Ele falou isso numa participação no noticiário Bora SP, da TV Bandeirantes, também na segunda-feira. Tanto ele quanto o Sérgio Uth deixaram Kiev depois que a situação se deteriorou, inclusive com o fechamento da embaixada brasileira na capital. Что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Você está ouvindo aí o presidente da Rússia, Vladimir Putin, num discurso em 25 de fevereiro. Ele critica o governo ucraniano por, nas palavras dele, usar a população como escudos humanos. Num pronunciamento nessa quinta-feira, o Putin voltou a fazer essa acusação, falando que russos e ucranianos constituem um só povo, mas que esses últimos têm sido alvo de ameaças e lavagem cerebral. Nessa fala que você ouviu, o Putin estava tentando conclamar um golpe se dirigindo diretamente aos militares. Ele estimulava as forças armadas ucranianas a se rebelarem contra o que ele chamou de neonazistas e nacionalistas ucranianos. Ele se referia aí ao governo de Volodymyr Zelensky, mas também faz uma referência a grupos que não são originalmente do exército ucraniano e que estão atuando na defesa do país. Grupos que se organizaram a partir de 2014, com os conflitos na Crimeia, região da Ucrânia que acabou sendo anexada pela Rússia. A Ucrânia tem um braço armado chamado Forças de Defesa Territorial, que é uma guarda civil que integra formalmente as forças armadas do país. Essas células têm como missão auxiliar o exército no fronte, proteger a infraestrutura do país e combater atividades consideradas subversivas em suas áreas de atuação. São formadas tanto por militares veteranos como por civis comuns, homens e mulheres de todas as idades. Há também uma rede de organizações civis que fornece equipamentos para as forças de defesa territorial, e essa guarda está sendo destacada para ações de guerrilha urbana diante da invasão russa. As forças de defesa militar não são a única célula a ser integrada às Forças Armadas da Ucrânia. A partir de 2014, organizações paramilitares fortemente inspiradas no neonazismo passaram a ter penetração no país. A mais famosa delas é o Batalhão Azov, que usa símbolos e tem ideais nazistas, e que, no contexto da Guerra da Crimeia, foi incorporada ao exército ucraniano. É às imagens de milícias, como o Batalhão Azov, que Putin recorre quando fala que vai desnazificar a Ucrânia. Desde 2005, a Rússia leva uma resolução à votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma resolução que sempre é aprovada e que tem como propósito combater a glorificação do nazismo e do neonazismo. Os Estados Unidos sempre votam contra essa resolução e, expressando seu repúdio ao nazismo, alegam que ela fere o direito constitucional do país à liberdade de expressão.
Em 2020, na carta em que explicou a recusa à adesão à resolução, os americanos afirmaram que o documento era uma estratégia velada da Rússia para legitimar narrativas de desinformação contra nações vizinhas. No mesmo ano, 2020, a Ucrânia também votou contra a resolução. O Nexo conversou com pesquisadores para entender exatamente qual é a penetração do nazismo na Ucrânia. Alexandre de Almeida, do Observatório da Extrema-Direita, disse que grupos neonazistas são muito periféricos no país e que, na sua opinião, associá-los ao governo ucraniano como um todo é um exagero. Ele destacou também que o partido mais à direita no país, o Setor Direito, não tem nenhum dos 450 assentos no parlamento. O Odilon Caldeira Neto, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, diz que, apesar da permissividade no campo militar, o governo da Ucrânia nunca esteve perto das mãos de neonazistas ou nazistas. Além disso, o presidente Zelensky é judeu. Além da Guarda Civil integrada às Forças Armadas, das organizações paramilitares e dos cidadãos armados, a Ucrânia está recrutando voluntários estrangeiros para participar da sua luta. Nessa quinta-feira, Zelensky anunciou que 16 mil combatentes chegaram ao país vindos do exterior. Ele também vem pedindo munição e armamentos às potências ocidentais para alimentar o seu exército oficial e o seu exército oficioso. A União Europeia destinou 450 milhões de euros para a compra de armas para as forças ucranianas. Os Estados Unidos vão doar 350 milhões de dólares em assistência militar, adicionando a montantes que já vem enviando nos últimos anos. A Alemanha revisou uma legislação histórica e mandou armas antitanque e mísseis terra-ar para a Ucrânia. A Rússia tem 900 mil militares na ativa, enquanto o país invadido tem 200 mil. A diferença de poderio bélico entre as duas nações é enorme. A Ucrânia tem forças civis incorporadas ao seu aparato de defesa numa guerra desigual, e esse aparato recebe aportes militares bilionários para resistir. A ver como vão se desenhar os conflitos armados na região e se o fim da guerra vai significar o fim deles. O conflito na Ucrânia está causando impactos de escala global na economia, sobretudo nos preços das commodities. Quem explica melhor é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, quais produtos estão tendo as maiores altas? Pois é, a gente viu realmente preços subindo bastante nesses últimos dias nos mercados internacionais. E, claro, os bens que são produzidos na Rússia e na Ucrânia estão entre os que mais estão subindo. Começando pelas commodities de energia, em que a Rússia é uma das grandes produtoras e exportadoras de petróleo e gás natural. Tinha toda uma discussão se os Estados Unidos e os países da Europa iam sancionar esses produtos, mas isso não aconteceu justamente pelo risco de criar um desabastecimento abrupto. Mas no fim os preços de petróleo e gás estão subindo muito nesses últimos dias, seja por questões logísticas, afinal está acontecendo uma guerra, ou por uma incerteza maior nesses mercados mesmo. Na agricultura, a gente pode ver que o milho e o trigo são os principais produtos que subiram. A Ucrânia é uma produtora importante de milho e os dois países juntos produzem quase 1/3 de todo o trigo do mundo. E a gente pode também citar alguns metais, como o alumínio e o paládio, que é usado na indústria automobilística. Mas não são só os produtos que vêm da Rússia e da Ucrânia que estão subindo, Mesmo a soja, que a gente produz bastante aqui no Brasil, está subindo porque é uma boa substituta para o milho na produção de coisas como ração animal e óleo de cozinha. Então é uma alta meio generalizada de commodities que a gente está vendo mesmo. E quais são os efeitos dessas altas que você mencionou? Bom, eu conversei com economistas que falaram que basicamente, nesse primeiro momento, o que a gente pode esperar é inflação. Quer dizer, mais inflação, E não só no Brasil, como no mundo todo. Como o petróleo está mais caro, por exemplo, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão continuar ficando mais caros ao redor do planeta. E aqui também porque a Petrobras acompanha o preço do barril na hora de definir os preços dos combustíveis. E a gente falou de milho e trigo, os alimentos vão acabar ficando mais caros também, não tem muito jeito. A inflação é um efeito para um prazo mais curto, Mas conversando com os economistas sobre os efeitos de longo prazo, o entendimento geral é que ainda é muito cedo para a gente saber o que vai acontecer no mercado de commodities mais para frente. Porque no fim ainda é um conflito bem incipiente que está acontecendo e muita coisa ainda pode rolar. Mas é isso, enquanto as coisas não se definem, a gente provavelmente vai sentir os efeitos dessa guerra no nosso bolso. Esse texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br.
Representantes dos governos da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje na cidade de Gomel, na Belarus, para uma segunda rodada de negociações sobre a guerra. Quem fala sobre os resultados e as perspectivas para a crise é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Turma com Essa. Negociadores da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta quinta-feira pela segunda vez desde o início da guerra. O principal resultado do encontro foi a decisão de estabelecer um cessar-fogo em algumas regiões, onde serão criados corredores seguros, os chamados corredores humanitários, para que civis possam ser evacuados. Para quem torcia por avanços mais significativos, esse foi um dia de decepção. As partes estão longe de qualquer coisa parecida com um acordo de paz. As tropas russas seguem realizando intensos bombardeios em cidades densamente povoadas e mantêm o cerco à capital Kiev, enquanto consolidam o controle do sul do país. Passados 8 dias do início do conflito, todo mundo se pergunta onde Putin vai parar. A possível resposta veio num telefonema que ele deu ao presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois conversaram por 1h30 e o resultado não foi bom. Após a conversa, o governo francês disse a jornalistas, por meio de um briefing e de conversas reservadas, que Putin pretende tomar o controle da Ucrânia. Macron afirmou que o presidente russo considera que suas operações estão sendo um sucesso. Além disso, Macron disse que o mundo deve se preparar, pois o pior ainda está por vir. Horas depois, os dois maiores atores desse roteiro apareceram na TV. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu uma longa entrevista coletiva a jornalistas. Ele falou que pretende seguir resistindo e afirmou que quer se encontrar pessoalmente com Putin. Em Moscou, o próprio Putin apareceu na TV. Disse que a invasão está correndo bem e que está lutando para libertar o povo ucraniano. Um discurso que ignora a ilegalidade da invasão comandada por ele, condenada por 141 países do mundo, e na qual a soberania de um país foi violada, deixando mortos e mais de 1 milhão de refugiados, números que aumentam a cada dia. Fim de semana tá no horizonte e é dia de Gama Revista no Durma com Essa, na seção com dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente deixa um link para você na descrição do episódio. Oiê! Aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente começa as nossas indicações do Achamos que Vale com um filme, Pequena Mamãe. Ele é da mesma diretora de Retrato de uma Jovem em Chamas, que você deve ter ouvido falar fez o maior barulho. O filme novo mostra uma história de luto sob a ótica de uma menina pequena. É super lírico e expõe temas importantes como a empatia e a evolução das relações familiares. A gente destaca ainda o novo especial do Whindersson Nunes na Netflix, em que ele fala sobre cotidiano, pandemia, vida pessoal e da luta que ele travou contra a depressão. Todo mundo ouviu falar, né? Ele foi bem aberto sobre isso e aqui ele tá mais ainda. O stand-up ele faz munido de uma pedaleira musical e já tá na plataforma. Para ler, a gente tem um texto sobre como o português brasileiro tem sido alvo de preconceito em Portugal. Mas isso acontece ao mesmo tempo que ele transforma o jeito de falar das crianças lusas, que seguem youtubers brasileiros. Essa é a explicação. Tá na revista Piauí. Para ir, a gente indica uma exposição sobre a vida e a obra do cientista Charles Darwin. É uma ótima pedida para os curiosos e para as crianças também. A exposição, que é interativa, reúne imagens e jogos para mostrar as reviravoltas científicas que ele ajudou a criar quando elaborou a sua teoria da evolução das espécies. Para terminar, uma dica meio doida é o novo álbum do Kanye West, Donda 2. E eu explico por que ela é doida. Ela está disponível somente no dispositivo que ele mesmo criou, o STEM Player. E isso pode sair caro. Então, se você não tá afim de desembolsar uns $200, a gente indica a série documental sobre ele que já tá na Netflix. E é lá que você vai ver imagens do começo da carreira dele, ainda em Chicago. Por hoje é isso, semana que vem a Gama volta com mais dicas culturais. Até lá! Do papel dos civis no conflito armado na Ucrânia, passando pela explosão nos preços das commodities e os resultados da segunda rodada de negociações entre russos e ucranianos.
até chegar nas dicas culturais da revista Gama, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã eu tô de volta com os Tratos da Semana, quando eu resumo as principais notícias dos últimos dias. Até lá!